que as apurações dos jornalistas durante esse início dos treinos da seleção brasileira, que se prepara para os 2 últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo, indicam um time mexido, algumas mudanças com relação à estrutura da equipe que normalmente nós enxergamos ao longo desses últimos 4 anos entre uma Copa e outra. Quer entender um pouco sobre o que Tite está preparando e como a seleção brasileira mudou nos últimos meses e deve apresentar um futebol bastante mais ofensivo na Copa do Mundo? Então vem comigo aqui, se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Vamos direto para não perder tempo. Então, a seleção brasileira mudou, né, a sua estrutura e ela aparenta, né, de acordo com as apurações, ela deve jogar com Paquetá um pouco mais recuado, mas será que é isso mesmo? Então, deixa eu mostrar para vocês o que acontece nessa nova estrutura da seleção brasileira. Então, numa primeira fase ali de construção, o Brasil continua utilizando seus 4 homens, né, atrás de um volante, só que esse volante agora joga sozinho, atrás de uma linha de 4 meio-campistas e um atacante na referência. Então, um 4-1-4-1 ali na fase de construção, nesse início da construção da equipe. E o Brasil trabalha muito a amplitude máxima do campo. Vejo agora o Fred, que é o segundo volante, ou que era um volante durante todo esse período pré-Copa, era um cara que jogava alinhado ao Casemiro, né? E aquele time acabava tendo pouca profundidade. Vejam ele atacando o espaço e sendo o homem mais avançado do time durante algum momento nessa transição, né? E aí o Brasil começa a pesar bastante gente na área, né? Um time que passa a ter mais gente chegando na área. Em organização, e aí na transição, né, ataque e defesa, a gente vê uma diferença. O Brasil, que durante todo esse ciclo não abria mão de ter uma linha de 4 bem fixa, atrás de 2 volantes presos, agora executa essa transição ataque e defesa com 3 homens, com o Marquinhos, né, ou o Thiago Silva, quem for jogar pelo lado esquerdo nessa partida, né? Aqui foi o Militão, mas deve ser o Thiago Silva nos jogos desses amistosos, fazendo o lado esquerdo, e o Danilo fazendo um zagueiro pelo lado direito nesse momento. Então, o lateral direito, a figura do lateral direito, cada vez mais recuado nesse sistema, e isso tem a ver com o Vinícius Júnior, eu vou mostrar para vocês. Então, vocês veem que o próprio combate dado pelo Vinícius é mais alto, mas o Alexandro chega para rendê-lo aqui. O Alexandro vai marcar numa linha de meio com a ideia de deixar o Vini mais avançado em campo. Aqui vocês podem ver novamente, né, esse tipo de transição, mas o Brasil recupera a bola e vai executar uma transição aí, defesa-ataque. Vejam como a bola chega, né, no Marquinhos, e aí o Casemiro recua a bola. Olhe a posição dos laterais, tá? Vocês vão ver que os laterais, vocês podem perceber que os laterais, eles não estão executando a amplitude máxima, né? Eles estão um pouco mais por dentro no campo. O Casemiro alinhado a eles, né? Os 2 zagueiros, os 3 jogadores de meio de campo, ou seja, os laterais se tornam volantes durante essa progressão que a gente chama, né? Essa é a parte que o time começa a avançar em campo, e quem está dando a amplitude são os pontas, né? Como o Tite gosta de falar, os externos desequilibrantes. E aqui a gente vê o Fred, que teoricamente um volante, na última linha, né? Na linha de 5 que o Brasil faz para abrir a defesa adversária. O Paquetá praticamente como uma referência ao lado do Neymar, né? Como 2 atacantes móveis. E aí a jogada continua. Vocês podem ver como os laterais eles são volantes nessa formação. No momento, e aí um outro momento, né? O Brasil, quando está
em marcação mais alta, os pontas, junto com o Neymar, fazem uma pressão individual, né, nos atletas que estão na saída de bola. O Paquetá também está aqui junto aqui desse camisa 16, que eu acho que é até o Eric Pulgar atualmente no Flamengo. E o resto do time está em outro bloco, está marcando realmente em bloco, bem mais recuado. Vocês vão ver que o espaçamento entre essas duas linhas é relativamente grande. Tá? Muito pautado numa estratégia até de ataque rápido no momento de recuperar essa bola. Então, colocando a estrutura no campinho, né, essa estrutura passa a ser, na fase de construção, uma espécie de 4-1-4-1, né, já puxando a escalação que vai a campo, né, que foi adiantado pela jornalista Raíza Simplício. O Alisson, o Alexandre, o Thiago Silva, o Marquinhos e o Militão numa primeira linha, né, o Militão jogando de lateral, mas é aquele lateral que eu mostrei para vocês, praticamente um zagueiro. O Casemiro na frente da zaga, uma linha de 4, né, fazendo amplitude máxima de Vinícius Júnior, Neymar, Paquetá e Rafinha, e o Richarlison ali na referência. No momento de progressão, ou seja, quando o time está avançando em campo, os dois laterais se juntam, né, ao Casemiro, então formando uma linha de 3 aqui nesse primeiro momento, e o meio de campo e o ataque já começam a se aproximar, né, e já fazem uma espécie de W. Tá? E muita gente chama essa estrutura de uma estrutura MW ou WM. Tá? E aí, na finalização, né, ou seja, quando o time já está chegando dentro da área, é muito mais gente pesando a área. Né? O Brasil passa a ter 4 homens pesando a área, porque se a bola estiver no lado do Rafinha, o Vini também vai entrar aqui no segundo pau. Então, passa a ter mais gente pesando a área e, como eu mostrei para vocês, no momento de recuperação, perdeu a bola, não conseguiu finalizar, o Militão baixa primeiro para se alinhar, Marquinhos e Thiago Silva, né? E o Alexandro, ele vai dar o combate um pouco mais avançado, até pela natureza ofensiva do Vinícius. E o Rafinha vai recompor mais rápido do que o Vini. Tá? E aqui eu mostrando para vocês, né? Durante a pressão alta, a linha de 3, que no caso provavelmente vai ter o Rafinha marcando um pouco mais pelo lado direito, o Neymar, o homem mais livre da marcação, com o Vini marcando também alto, o Alexandre dando esse apoio para ele, né? A saída do Alexandre da defesa para marcar pelo meio ajuda muito para que o Vini avance. O Paquetá marcando por dentro ao lado do Casemiro e o Rafinha marcando pelo lado direito, com a linha de 3 ali no primeiro momento. E aí depois, né, quando o Brasil já baixa para bloco médio, a marcação num 4-4-2 com Neymar e Richarlison mais avançados, destacados aí em alguns momentos à frente da linha da bola. É óbvio que o time do Tite costuma marcar bastante, o próprio Richarlison provavelmente vai ter que baixar um pouco. É importante para que esse time dê certo, que a marcação alta funcione legal, mas é um time, assim, que na minha opinião, é um time que está bem próximo de talvez de uma estabilidade boa no aspecto ofensivo. O Brasil, depois da Copa do Mundo, acabou mantendo a estrutura que jogou a Copa, era uma estrutura de um jogo um pouco mais reativo e de muita defesa muito forte. O Tite vai abrindo a caixa de ferramenta aí nessa reta final para a Copa, uma mudança de rumo, inclusive adotando vários aspectos do jogo de posição, né, no jogo da seleção brasileira, mas não contem para ninguém, porque isso, quando vaza, as pessoas tratam de uma forma pejorativa, horrível. Mas o Brasil, assim, se não empolga ainda, eu acho que está prestes a empolgar e deve fazer uma boa Copa, porque tem apresentado variações táticas muito interessantes que vão potencializar esse elenco, especialmente Neymar, Vinícius Júnior, e a tendência é que exista realmente um atacante mais ali preso. Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro vão brigar ali por essa vaga.
ou eventualmente o Paquetá pode também fazer junto com o Neymar, como eles fizeram no jogo contra o Chile, na última partida, né, que esse time completo, titular, jogou, e deu muito certo. Paquetá é muito polivalente e está sendo bastante aproveitado pelo Tite. Ele sozinho ocupa umas 4 vagas aí na lista final da Copa, né? Ocupa uma vaga, mas encaixa em umas 4 posições e economiza bastante. O fato do Danilo, como eu mostrei para vocês, do lateral direito, ser um cara mais preso realmente nessa formação, contribui também para o fato do Tite só convocar um lateral, deve convocar só o Danilo para a Copa do Mundo. Daniel Alves não deve ir, né, especialmente pela sua péssima fase no México, jogando como meia, inclusive, meia atacante, e o Militão deve fazer bastante esse lado direito, tendo em vista que é essencialmente um trabalho de zagueiro que avança ali até um pouco à frente do meio de campo e recompõe. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo aí para fortalecer o canal, se inscrevam e vamos nessa acompanhar a seleção com um pouco mais de interesse agora, próxima Copa do Mundo, e fazer bastante cobertura da Copa aqui no canal. Beleza? Tô indo, beijo e tchau.